A paz do Mestre Jesus continue em nossos corações. Estou muito contente de estar aqui novamente. Agradeço o convite da casa. Agradeço a presença de todos. A turminha do AK, que veio aqui hoje me ver. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma das lições, um dos temas do livro, o que é o Espiritismo, de Allan Kardec. E eu peguei alguns tópicos desse capítulo, que é o homem durante a vida terrena. Vamos ver se a minha habilidade aqui com essa caneta vai ser assim, 10. Porque eu ainda não me sintonizei ali, eu e o transmissor. Então, o Kardec começa esse capítulo. A alma se une ao corpo por um laço fluídico no momento da concepção. O ponto aqui não está funcionando. Para ver essa união, é preciso que haja um encolhimento do perispírito. Nós temos um perispírito de adulto, por exemplo, e é necessário que haja esse encolhimento até o ponto adequado de se fazer essa união. Lembremos que é uma união, não é uma reencarnação. A célula, depois de unida, depois da união do espermatozoide com o óvulo, é nesse momento que há esta união. O espírito cai em crescente perturbação de si mesmo. Ou seja, ele vai perdendo a consciência, perdendo todas as lembranças. É como se ele caísse num sono profundo durante toda a gestação até o momento da reencarnação. Normalmente ele não sabe mais o que está acontecendo, não tem consciência mais de nada. Não é via de regra, porque vocês podem ler ou ouvir que tem espíritos que eu chamo de mais descolado, que o processo é diferente. E só gradualmente recobra suas ideias. Então, tudo no seu devido tempo, nós vamos recobrando aquelas ideias que já nascemos com elas, mas estão guardadinhas ali, eu diria aqui, um chip, para ficar mais fácil a compreensão. Essas ideias ficam em estado latente, aclaram-se pouco a pouco. Não é assim, encarnamos, reencarnamos e aconteceu que vamos lembrar de tudo que já aprendemos. Nós vemos com muita frequência, através das redes sociais principalmente, crianças de 4, 5, 6 anos que já são assim exímias, eu diria músicos ou musicistas, né? Tocam piano que ninguém sabe como essas crianças que nunca estudaram música, que nunca fizeram nada nesse sentido, podem ter tanto talento. A explicação é que numa reencarnação anterior, essa pessoa já teve esse dom, reencarnou muito próximo, são reencarnações próximas, né? Próxima passada, e nós já nascemos com aquela lembrança assim muito clara. Fica muito mais fácil da gente recordar.
que manifestam-se à medida do desenvolvimento dos órgãos corpóreos. Como na natureza tudo é muito bem planejado, muito bem organizado, há também uma espera para que nós consigamos ter essa evolução física também, para que cada coisa aconteça exatamente na sua época adequada. As ideias inatas resultam de conhecimentos adquiridos em outras existências. Como já foi comentado, nada surge na existência atual. Não é assim, de repente, numa reencarnação só, que nós somos aquela pessoa, o máximo da inteligência. Isso vem num processo de muitas reencarnações. E cada aprendizado vai ficando armazenado. Cada reencarnação nós vamos pegar o aprendizado adequado àquela proposta que nós fizemos antes de vir para cá. É comum que nós peguemos um livro, uma obra, em determinado ponto, determinado capítulo, aquilo parece que nós já vimos. Nós entendemos com tanta facilidade aquele assunto que até muitas vezes nos surpreendemos. Outras coisas não. Outras coisas nós penamos para entender, nós penamos para achar com mais clareza a mensagem que está sendo dada, realmente como está sendo dada. Isso quer dizer que antes nós já tivemos esse tipo de aprendizado e por isso que numa nova aula nós já sabemos e muito, não tudo, daquilo que já aprendemos. Aí torna-se mais fácil. E que permaneceram em estado de intuição para servirem de base à aquisição de novos conhecimentos. Eu gosto dessa frase do Kardec também porque ele fala servir de base. Isso aí é um alerta que nós não sabemos. Não é assim, nós já aprendemos uma lição. Nós aprendemos aquele pedacinho de lição que vai nos servir de base para que nós aprendamos mais e mais. As ideias inatas independem do meio em que o homem se educa. Também eu acho muito esclarecedor, porque nós temos eu vou chamar de mania, de achar que as pessoas que nascem ou se educam num lugar mais precário, que essas pessoas não têm condições de sair ou de se tornarem pessoas mais avançadas intelectual e moralmente. Eu coloquei o exemplo do Leonardo da Vinci, que nasceu nesse lugarejo. Eu não estou conseguindo aqui a luzinha, mas eu acho que ela não está funcionando. Leonardo da Vinci, um lugarejozinho, simplesinho, lá da Itália, como eu costumo chamar, no meio do nada, com coisa nenhuma. E nós conhecemos o Leonardo da Vinci mais pela obra, uma obra fantástica, que é a Mona Lisa, ou Mona, respira, Lisa. Eu chamo Mona Lisa. Mas o Leonardo da Vinci não foi só isso. Se é que podemos chamar de só isso. Ele foi arquiteto, ele foi cientista, ele foi... Aí tem uma lista enorme. Quem tiver curiosidade, procurando no Dr. Google, nós vamos ver uma biografia gigante. Não é fruto de uma reencarnação só, obviamente. Crianças instintivamente boas
mesmo com maus exemplos. Há muitos lares em que os pais são desequilibrados, em que os pais são consumidores de álcool e de drogas, e os filhos, ou pelo menos um, não segue a mesma postura dos pais. É o que eu chamo de espírito pronto. É aquele espírito que não se deixa levar, não se deixa influenciar pelo meio. Ele veio com um propósito e ele cumpre esse propósito apesar dele. Então, o que nós fazemos não depende necessariamente do ambiente, depende da nossa maturidade espiritual. Ou instintivamente, mas mesmo com bons exemplos. Quantas famílias nós também temos conhecimento de que fazem tudo certinho. Os pais são certinhos, dão uma educação muito adequada e os filhos não adianta, não seguem exemplos, não seguem conselhos, porque nós somos almas individuais. As almas são independentes umas das outras. Era o que eu estava dizendo. Nós somos únicos. Nós temos a nossa bagagem. Nós temos os nossos objetivos, os nossos propósitos. Nós temos os nossos acertos antes de reencarnarmos únicos. A nossa bagagem é única. Então não procede aquela de, eu sou assim porque meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo me levou a isso. Não. O meio nos molda, mas não nos faz nem bons e nem maus. Nós já somos uma coisa ou outra. Por isso podemos encontrar dois filhos do mesmo pai, educados da mesma forma, estuda em casa e aprende. Ele tem um aproveitamento quase 100%. Tem outros mais ou menos. Tem outros que querem ser os espertos. Não fazem lição, conversam o tempo todo, não estão dando nem a mínima para o que o professor está dizendo. O resultado é que o aprendizado vai ser diferente para cada um. A reencarnação é a mesma coisa. Quem aproveitou suas experiências de uma maneira melhor, volta com bastante bagagem, enquanto que outros não. Além disso, nem todos temos a mesma idade. Tem muita gente jovem, e muito jovem, que já tem muito mais estrada, tem muito mais encarnações. E outras pessoas que já estão, tipo eu, que ainda sou adolescente, e está aqui por muito menos tempo. Podemos encontrar um bom, o outro um mau. Isso dentro da mesma família, sendo os dois irmãos. Eu conheci uma família que tinha 2 filhos, as idades diferiam 1 ano e pouco, mais ou menos. Estudavam na mesma escola, tinham tudo igual, educação igual, absolutamente tudo igual. Cresceram, se tornaram adolescentes, um continuou estudando e o outro foi para as drogas. Um arrumou emprego, estava muito bem,
e o outro foi assassinado por traficantes. Então são dois desfechos completamente diferentes numa mesma família, de dois rapazes, dois espíritos formados pelos mesmos pais. Os espíritos reúnem-se por simpatia e o nascimento em tal família não é mero acaso. Essa é a situação onde todo mundo se reúne no plano espiritual e aí faz aquele acerto de se reencontrarem aqui como familiares novamente. Nós temos esse exemplo no livro Nosso Lar, eu acho que todo mundo já conhece, o caso da Dona Laura. O senhor Ricardo, marido de Dona Laura, já havia reencarnado, estava com 5 anos de idade no plano terreno, estava à espera já da Dona Laura para que no futuro eles se reencontrassem, se casassem novamente e constituíssem família. E esses filhos seriam os filhos que ainda estavam no plano espiritual. Então já estava tudo muito bem planejado, tudo muito bem elaborado, e eles retornaram ao plano terreno já com esse plano traçado. De onde o amor dos pais com os filhos e vice-versa. É aquela afinidade que a gente olha e sente assim uma satisfação de ver esse amor tão puro e esse amor tão intenso. Ou para servirem de provas ou expiação, que é o que a gente mais vê. Aquelas famílias problemáticas, aquelas pessoas bem problemáticas, que na verdade o objetivo é que resolvam seus problemas. Seria simples. Daí existirem pais e filhos maus, porque estão desajustados, desequilibrados. E se juntam exatamente para se ajudarem. Canedinho, eu acho que a sua bateria. A um foi dado mau filho, porque também ele o foi. É aquela inversão de posições. Ao outro, um pai perverso, porque também foi perverso como o pai. Fazemos a inversão novamente. Mas esse é o único caminho? Não. Para que nós não pensemos que a coisa é assim, olho por olho, dente por dente. Não é assim. Jesus já veio dizer que nós podemos nos redimir, consertar aquilo que a gente fez de errado através do amor. Então, não necessariamente tem que ser assim. Não é via de regra. Normalmente acontece isso. Por quê? Porque nós ficamos também com remorso tão grande no plano espiritual, que aí resolvemos voltar para sentir na pele a dor que nós provocamos no outro. Essa é a expiação. Pessoas nascidas humildes com instintos de dignidade e grandeza. Novamente nós vamos para o meio. Não é só porque a pessoa nasce numa comunidade precária, num lugar precário, que necessariamente ela não possa evoluir. Basta ter vontade. Aqui eu coloquei o exemplo de uma professora e uma criança, que nós podemos ter uma professora que mora na comunidade e ela conseguiu avançar, ou ela não é da comunidade, mas abraçou a causa, e a criança que no meio de tantas tormentas e tantos problemas resolveu que o caminho era a educação.
E pessoas nascidas em altas classes com baixos instintos. Nós vemos muito isso na mídia, que jovens que pegam aquele carrão, às vezes o carrão do papai, e saem no meio da noite, aí da madrugada, alcoolizado muitas vezes, atropelando as pessoas. Muitas vezes esse atropelamento chega a óbito. E nessa irresponsabilidade toda, e que nasceram numa excelente casa, um excelente meio, teve excelente educação, melhores colégios, todas as ferramentas para que essa pessoa fosse diferente. São recordações intuitivas da posição social que ocuparam e do caráter que tinham na existência anterior. São pessoas que não conseguem se livrar daquele mesmo, vou chamar de vício. Nós temos uma conduta, não queremos mudar, passamos a reencarnação todinha fazendo as mesmas coisas, não adianta que a gente não muda. E quando a gente volta, ainda está com todas aquelas lembranças, aquelas sensações, e acaba reincidindo no erro. A causa da simpatia e antipatias instintivas provém por vezes de eu não suporto a criatura. E a criatura não fez nada, cara, e aí não quer chegar nem perto. E é muito comum também que a pessoa ache que são problemas de vidas anteriores. Nossa, nós travamos uma guerra tão grande que até hoje eu não suporto olhar a cara da criatura. Mas nem sempre é isso que acontece. Não é toda vez, toda situação que é assim. Também pode ser pela irradiação do perispírito, das qualidades boas ou más do espírito encarnado. Aquela pessoa vai estar limpinha, azulzinha, bonitinha, e todo mundo quer ficar perto. Aí tem aquela atração, mas não tem nada a ver, muitas vezes não tem nada a ver com encarnação anterior. Não é porque nós fomos muito amigos na reencarnação anterior e agora nós nos reencontramos. Nem sempre. É porque a pessoa tem assim um astral tão bom que atrai e a gente se simpatiza. De outras vezes, aí dá o contrário. Aquela pessoa que tudo dá ruim, se queixa de tudo, não tem nada que preste, pode acontecer todas as coisas boas, ela vai achar umazinha para poder se lamentar. Aquela pessoa vai ficando com uma nuvenzinha de trovoada em cima da cabeça e não tem quem queira ficar perto. Esse é o processo. O contato dessas auras, como eu estava falando, produz sensações agradáveis ou desagradáveis. E esse também é um alerta. Como é que está a nossa aura? Cinzentinha, com pessimismo, com tudo vai dar errado, tudo dá errado. Ou nós já estamos limpando, ficando um pouquinho azul, já está mais azulado, atraindo as pessoas da mesma sintonia, as situações melhores. Esse é um grande alerta quando nós encontramos pessoas que o santo não bateu, nós também pensarmos que tem gente que vai ter a mesma reação. Meu santo não bateu com aquela dali. E aí, vamos para casa pensar
e chegar a uma conclusão. O que nós estamos fazendo para que as pessoas tenham essa repulsa? O homem não conserva a recordação de suas vidas pretéritas, embora tenha muita gente que reclame, tem muita gente que reclama. Se eu me lembrasse seria mais fácil. Como é que eu vou fazer as coisas certas se eu não sei o que eu fiz anteriormente? Deus bem que podia me lembrar de muitas coisas, aí sim eu poderia ter um outro desfecho. Como se Deus não nos conhecesse. Criatura. Isso. Porque poderia provocar graves inconvenientes. Nós queremos nos lembrar, porque nós temos a doce ilusão que nós somos pessoas assim bacaninhas. Nós não pensamos que nós já aprontamos poucas e boas. Ou muitas. Então nós já fomos muito arteiros. Nós já aprontamos todas. Não adianta dizer, nossa, eu não mereço o que eu estou passando. Mentira, merece muito mais, só que Deus é tão generoso que só dá um pouquinho para a gente pagar. Agora, pensa bem nós reencontrarmos aquela pessoa que tirou a nossa vida, por exemplo. Eu estou no auge da minha juventude, como se diz, com toda a vida pela frente, ralei um monte para chegar nessa reencarnação e tinha um projeto extenso. Aí chega a pessoa do nada, tira a minha vida. Eu passo 100 anos no plano espiritual maldizendo aquela criatura. Porque tirou minha vida, porque eu tinha ainda um monte de projeto, porque eu não consegui terminar a minha reencarnação, porque, odiando, ressentindo, magoado e aquela coisa toda, até que Deus diz, vai meu filho, vai lá com seu agressor e vocês vão fazer as pazes, simples assim. E a pessoa vem e o agressor é aquele filhinho que a gente faz gude-gude, né? Tchutchuquinho, tal. Imagina aquela criança logo de cara dizer, foi eu que te matei. E nós vamos fazer o tchutchuquinho tudo do mesmo jeito. Será? Nós vamos deixar a criatura cair do berço, fazer um monte de coisa, fazer de conta que não está percebendo que a criança está com fome. Não é? Então Deus sabe o que faz. E nós aqui falamos um monte. Isso é só um dos exemplos. E podemos ter certeza absoluta que dentro do nosso núcleo familiar tem muitos casos, tá? São muitos e muitos desafetos que é para nós aprendermos a perdoar e a amar. Portanto, nós não podemos nos lembrar. E tem também o efeito contrário. Eu que matei a pessoa e a pessoa vai ficar me cobrando, me humilhando, e o tempo todo, e a gente ali encolhidinha, a reencarnação toda se corroendo de remorso. Porém, esse esquecimento ocorre somente na vida corpórea. Na hora do sono, por exemplo, nós temos acesso a essas informações. Não todas, mas aquelas que nos serão úteis no nosso dia a dia. Tem também aquela situação que nós estamos sofrendo muito, indignados até, meu Deus, o que eu fiz, eu faço tudo direitinho, tudo certinho, minha vida é esse desastre. Eu não mereço isso, não sei o que, tal.
Na hora do sono, a espiritualidade benfeitora vai lá e mostra um pouquinho. Quer saber o que você fez? Se Deus fosse lhe cobrar, não era só isso que você estaria sofrendo. Aí nós voltamos, como se diz, com a viola no saco, aí bem mais calmos, mais serenos, para continuarmos a nossa jornada. Entrando na vida espiritual, o espírito recobra as lembranças do passado. Mas também não é assim de imediato, né? Nós desencarnamos e logo temos acesso lá ao computador que vai dizer tudinho, não é bem assim. Nós precisamos estar equilibrados, nós precisamos estar em condições de absorver as informações, porque Deus não vai dar umas informações que nos coloquem em mais desequilíbrios ainda. A origem da consciência está na lembrança intuitiva do progresso realizado em vidas passadas. Eu costumo dizer que nós temos uma mochilinha e tudo ali nós vamos armazenando reencarnação e reencarnação e nada fica perdido. Até aquelas pessoas que reencarnam como analfabetas e que nós olhamos assim, achamos que a pessoa não sabe nada, não entende nada, ela só não sabe nada na reencarnação presente, mas a bagagem dela está lá guardada. E das resoluções tomadas pelo Espírito antes de reencarnar. Coloquei a imagem do filme Nosso Lar, para ilustrar bem que tem espíritos, quando eles já estão mais conscientes, eles já planejam a sua reencarnação, já estão num nível moral mais avançado. O homem dispõe de livre-arbítrio, é responsável pelo bem ou mal que praticar. Isso aí também é um chamado, porque nós temos o costume de procurar culpados. Então eu só sou assim porque eu nasci na família tal, eu só sou assim porque eu nasci sem condições, eu só sou assim porque eu fui induzido. Não, nós temos o poder de escolha. Eu já ouvi alguns relatos de mães falarem: meu filho era muito bom até que começou a sair com o fulano. Eu lamento informar que o filho não era muito bom. O filho era igual ao fulano. Ele só não tinha tido a oportunidade ainda de se mostrar. Mas ele estava tentando, a família estava tentando, porém ele foi fraco em retornar aquilo que ele já estava habituado. Então ele caiu novamente, mas ele tinha o livre-arbítrio, principalmente quando os pais eles são mais esforçados. Eu diria que é pior ainda do filho tomar essa decisão de seguir um colega, um amigo. Porque ele está vendo o exemplo dentro de casa, está vendo o mau exemplo do amigo. E por que ele escolheu um caminho ao invés do outro? Então só ele é que tem essa responsabilidade e ninguém mais. Então, nós somos assim porque nós somos assim, nós estamos tentando, mas nós não estamos conseguindo, estamos numa posição que nós nos colocamos e ninguém é culpado de nada, porque ninguém tem esse poder de nos fazer felizes ou infelizes. E nós perdemos esse livre-arbítrio em certas ocasiões, como a loucura e as enfermidades.
Para começar, para reencarnar nessas condições, o espírito nem opta em nada, né? Ele não tem nenhum tipo de escolha. Ele está num desequilíbrio tão grande no plano espiritual, ele está tão inconsciente do que está se passando, que a reencarnação dele é compulsiva. Então vai lá, fica naquele corpo debilitado, você não vai conseguir fazer nada nessa reencarnação, você vai ficar tipo assim umas férias. E uma vez que o espírito está num corpo desse debilitado, ele também não pode opinar em nada. Ele vai tomar o remédio que o médico conduzir, ele vai fazer o tratamento que escolher como sendo o melhor, e ele não tem esse poder, não tem esse livre-arbítrio. Claro que tudo é provisório. Deus não criou o mal, estabeleceu as leis boas e justas. Não foi Deus, não é Deus que escolhe o tipo da nossa reencarnação, o tipo do nosso sofrimento, e não nos impõe sofrimento algum. Nós é que nos colocamos na situação. Exatamente porque nós infringimos as leis divinas. Obedecê-las ou não depende da livre escolha do Espírito. Para cada atitude ruim que nós estamos a ponto de tomar, existe um amigo espiritual ali tentando de tudo para que nós não façamos. E eles insistem, e insistem muito. Mas muitas vezes eles não conseguem vencer, porque a nossa teimosia é muito maior do que o desejo deles de nos ajudar. A alma foi criada simples e ignorante, nem boa e nem má. Não tinha sentimentos, só tinha instintos. Foi criada daquele jeito. O desenrolar da história, nós é que fizemos. O homem nasce bom ou mal, conforme o espírito seja adiantado ou atrasado. Então, por que tem muita maldade ainda no mundo? Porque nós estamos aqui bem mesclados. E também não podemos esquecer que nós já fomos assim, tá? Se nós estamos hoje melhorzinhos aqui no Centro Espírita, na maior paciência me ouvindo, por exemplo, antes não era assim. Nós já fomos piorzinhos do que nós somos hoje. A origem do mal sobre a terra provém da imperfeição dos espíritos nela encarnados. Então, há muita maldade, foi muita maldade. Em tempos passados, a maldade era maior ainda. Pode parecer que não, mas é a verdade. Hoje nós não temos tanta maldade como já tivemos. Por exemplo, essa foto é uma foto muito chocante. Nós vemos essa foto, nós lembramos da história dessa garota nua, com a pele saindo, e nós ficamos com o coração doído ao ver essa foto. E eu coloquei essa foto para chocar. Por quê? Porque isso nos diz o quanto nós já avançamos. Que nós ficamos chocados com a maldade. Quer dizer que nós não queremos mais a maldade em nós. Quer dizer que nós já evoluímos desse ponto de fazer essa maldade para hoje que a gente não consegue ver essa foto.
Essa é a nossa clara evolução. Sendo só a maior parte de espíritos atrasados ou que pouco progrediram. São espíritos que vêm desses lugares assim, que eu diria que não são uns lugares assim muito bonitos. E que têm essa mesma oportunidade que nós para chegarem aqui e terem uma reencarnação mais proveitosa. Os males que afligem a humanidade são consequências da inferioridade moral da maioria dos encarnados na Terra. Não podemos querer assim um planeta de bonzinhos, já que aqui é a nossa escola, nosso hospital, e é aqui que nós vamos aprender a ser melhores mães. E temos que ter paciência com os outros que estão mais atrasados que nós. A prosperidade do mal tem depois horríveis compensações, mas nós somos apressados. Quando nós vemos alguma coisa muito errada, nós queremos a, aspas, justiça imediatamente. Porque justiça só quem faz é Deus. Nós queremos vingança. E nós temos uma sede de vingança tão grande que nós queremos para daqui a 15 minutos que a pessoa pague aquilo que ela está fazendo agora. E nós queremos passar por cima de Deus, porque nós sabemos mais do que Deus. E nós falamos, mas Deus, como é que é? Está vendo aí o que, é que a pessoa está fazendo? Mas nem observou o que a pessoa me fez. E aí nós queremos logo a punição rapidinho. Né? Nós entendemos de tudo. Eu coloquei aqui apenas alguns dos chamados piores ditadores. As compensações dele, pelo que eu entendi nas obras que eu li, essa imagem aí ainda é eu vou chamar de uma colônia de férias para o que os espera. Pelo que eu entendi, a compensação dessas pessoas é muito, muito pior. E felicidade ao homem de bem que suporta suas aflições com resignação. Não nos esqueçamos que nós precisamos da resignação. Então não é só porque hoje eu estou numa vida muito precária, materialmente, com um corpo físico muito debilitado, com muitos problemas, que automaticamente eu vou para o reino dos céus ou vou alcançar o nosso lar, por exemplo. Não, eu preciso de resignação, eu preciso marchar agora muito bem naquele caminho. Porque não adianta eu tirar a merenda das criancinhas e aí eu reencarno como morador de rua. E aí eu vou roubar o pão que o outro ganhou. Se a gente observar, isso existe. Eu não estou inventando. Essa pessoa, ela não vai se redimir. Ela não está se redimindo só porque ela está morando na rua. Ela está com as mesmas sensações, as mesmas impressões e os mesmos desejos. A diferença das condições sociais, as enfermidades incuráveis, as deficiências de toda ordem são consequências de imprudências ou excessos. Novamente, não é Deus que determina absolutamente nada na vida da gente. Nós é que não sabemos conduzir a nossa vida e nós acabamos pecando pelos excessos. Nós comemos demais, nós dormimos menos,
Nós bebemos, nós consumimos drogas, nós falamos demais, porque a gente pensa que a maledicência também não vai fazer mal, vai sim, e muito. Nós temos um ciúme tenebroso, temos inveja, temos um monte de coisas, e aí nós vamos, consequentemente, também adoecendo o corpo. Pensa se uma pessoa muito ciumenta, se ela é saudável, nem física nem mentalmente. É só analisar. Então não é Deus que se mete na vida da gente nesse quesito de jeito nenhum. Ricos que fizeram mau uso da fortuna, aqueles que esbanjaram ou que humilharam, alguma dessas situações acabam padecendo dessa forma. Volto a dizer que não é via de regra, tá? Não é assim. Toda pessoa que está nessa situação é porque teve uma situação abastada e não soube administrar. Não existe uma matemática no plano espiritual e nem no corpo físico. Tudo vai depender do histórico de cada um, das necessidades de cada um, do grau de arrependimento, do grau de vontade de desfazer aqueles nós que nós mesmos aprontamos. Nascidos nas mais humildes classes sociais, mas aí nós vemos o esforço dessas pessoas em progredir, que foram orgulhosos e opressores, aquelas pessoas que gostam de pisar nas outras, basta ter uma posiçãozinha que ela acha que é superior e ela já está humilhando os outros. As almas dos imbecis e dos idiotas são inteligentes. O corpo físico é que tem a deficiência. A alma não. Tanto que quando nós, mesmo numa situação dessa, dormimos, saímos do corpo, normal. Não temos nenhuma debilidade, não temos nenhuma deficiência. Esta enfermidade constitui uma punição a espíritos que abusaram da inteligência. Muitas vezes vem nessa condição, com deficiência mental. Aqui eu coloquei um exemplo da eletricidade que foi usada, que até hoje nós usufruímos, para a lâmpada, a invenção da lâmpada e tal. Graças a Deus nós temos todo claro por isso. E uma inteligência também tão grande que pegou a eletricidade, ao invés de fazer coisas boas, inventou uma cadeira elétrica. Mas a pessoa que vai ser executada aí é um espírito muito ruim, muito das trevas, cometeu muitos assassinatos, então merece. Não merece. Só Deus tira, só Deus põe a vida e tudo mais. Durante o sono, apenas o corpo descansa. O espírito pode ir onde desejar. Saímos do corpo sempre presos a esse laço fluídico que se desfaz somente com a morte. Tem gente que tem medo de sair do corpo e se perder no mundo espiritual e não voltar mais. Não, o laço fluídico ele vai onde a gente quiser ir. Tá? Eu me lembrei de um episódio do André Luiz, que ele estava lá contemplando as estrelas e tal, e de repente se depara com uma criatura, tipo o rapaz ali da esquerda. Ele estava acostumado a ver só espíritos, tipo a mocinha ali.
E ele saiu em disparada, coração na boca, quase morreu de novo de tanto medo de ver a pessoa assim. Aí chegou para Narcisa, como o pessoal diz, com os bofes para fora, branco de medo, e a Narcisa caiu na gargalhada e foi explicar para ele que apenas um encarnado que sai do corpo na hora do sono e vai lá fazer algumas tarefas benevolentes. Aí que ele ficou sabendo que aquele negócio que ele viu e que assustou era apenas o laço fluídico. Igualzinho quando a gente vê um espírito e sai correndo branco, quase morrendo, quando a Luiz passou por essa situação no plano espiritual. Os sonhos são, algumas vezes, a recordação dos lugares e das pessoas que o espírito visitou enquanto o corpo repousava. Eu só coloquei coisinha boa, tá? Mas nem sempre é assim não. Os pressentimentos são vagas recordações de coisas que o espírito aprendeu em horas de liberdade. Nós temos trabalho, nós temos estudo, nós temos muita coisa boa no plano espiritual que nós podemos usufruir na hora do sono. Vai depender das nossas escolhas. Algumas vezes são avisos ocultos dados por espíritos amigos. Nós saímos do corpo e aí um espírito amigo diz: olha, não vai pelaquela estrada que vai ter um deslizamento de terra e você vai ficar soterrado. E você não precisa passar por isso, porque o seu objetivo aqui nessa reencarnação é outro. Você tem que cumprir até o fim. Ok. Aí a pessoa acorda e naquela coisa, o coração apertado, toda a nossa programação. A presença simultânea da selvageria e da civilização sobre a Terra é um fato material, prova do progresso que uns realizam e que outros podem realizar. Não é porque nasceu naquele ambiente que a pessoa não vai ter essa possibilidade de uma educação melhor. Na Terra encontram-se encarnadas as almas dos mais diversos graus evolutivos. É uma coisa que nós, como espíritas, temos a obrigação de compreender. Cada um está no seu patamar. E quando nós conhecemos a doutrina, nós ficamos assim naquela agonia. Por que aquela pessoa não consegue ter a visão que eu tenho? Por que aquela religião não fala aquilo que a gente também aprende? E a gente fica nessa agonia, porque o outro não faz aquilo que a gente já está fazendo, porque nós adquirimos o conhecimento. Por quê? Porque nós ainda não somos espíritas. Se nós compreendêssemos melhor o espiritismo, nós não estaríamos nessa agonia. Nós deixávamos cada um no seu momento. Nos ambientes das sociedades civilizadas encontram-se seres cuja ferocidade é comparável à dos bárbaros. Quando eu vejo isso na TV, eu só me lembro dos bárbaros mesmo. Eu falava, são espíritos que ainda não se tocaram, que estão em outra reencarnação. Palavras minhas, tá, gente? Oriundos das raças bárbaras e que tentam encarnações no meio que não lhes é próprio. Mas por que Deus dá essa oportunidade para esses selvagens, nesse sentido? Para que eles se melhorem. Porque ali nós vimos os abazes brigando, muitas vezes as brigas acabam até em morte, mas já está melhor do que quando eles eram bárbaros. Porque os bárbaros, eles matavam, eles faziam cada atrocidade. Muitas vezes eles cortavam a cabeça da pessoa e levavam como um troféu, e aquilo era o máximo. E na aldeia, lá na comunidade, sei lá, todo mundo comemorava. Isso era o máximo. Hoje a gente vê uma cena daquela na TV, de um brigando com o outro, nós já ficamos indignados. Nós já mudamos muito. E esse
sempre foi o objetivo de Deus. Devagarzinho a gente vai chegando lá. Os espíritos encarnam-se no meio simpático que lhe propicia satisfação de suas inclinações. Daí precede o caráter distintivo dos povos. À medida que uma geração dá um passo à frente, atrai por simpatia espíritos mais adiantados. Um exemplo é na zona rural, está ali aquela família lutando muito para aquela plantação, aquela lavoura dê certo. Aí vem a chuva em muita quantidade, vem a seca, vem a geada, tal, e a pessoa não consegue muito sair do lugar. É muito sofrimento o tempo todo. Os filhos crescem, vão fazer uma faculdade, voltam, aí já com uma bagagem muito grande e já sabem a melhor semente, a melhor maneira de aproveitar a colheita, para que a chuva, as coisas naturais não atinjam tanto. É o mesmo processo de espíritos que já se adiantaram, mas veem o esforço, porque é preciso ter o esforço, da gente aqui ainda sofrendo tanto e volta para ajudar. Que talvez tenha vivido nesse mesmo país e tenha se afastado pelo progresso alcançado. É assim que, pouco a pouco, progride uma nação. Que fique bem claro, pouco a pouco. Vamos parar com a pressa, que está tudo nos seus devidos lugares. Que a paz do Mestre Jesus continue nos nossos corações. Eu agradeço muito a paciência de todos. Espero que o tema tenha sido um pouco interessante, pelo menos, e que nós hoje tenhamos acrescentado um pouquinho mais de tudo aquilo que já temos como bagagem.